João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, o Senhor Jesus, ele sabia a hora que ele seria preso, torturado e que seria morto. A hora de todos chegará, ninguém fica nesse mundo. Mas nós não sabemos a hora, porque nós não temos a condição, nós não temos estrutura emocional e espiritual para saber a hora. Já pensou, irmão, se você soubesse o ano, o mês e o dia que você sairia desse mundo? Ia viver numa aflição, está se aproximando. Irmão, está se aproximando. A cada dia que passa está se aproximando cada vez mais. Mas nós não temos condições estruturais, emocionais e espirituais para saber. Mas nós devemos agir como o Senhor. Permanecer na palavra. Porque o que importa, irmãos, não é o que vai passar. O que importa é o que vai ficar. Aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno nós só teremos se nós continuarmos amando o Senhor, amando o próximo até o fim. O Senhor Jesus, o texto diz, que amou-os até o fim. Então, essa é a essência da vida cristã. Essa é a garantia da salvação. Você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E como é que você prova que ama a Deus? Porque todo mundo aí fora fala que ama a Deus, mas como é que se prova? O Senhor diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, obedece a minha palavra. Quando a pessoa obedece a palavra, tudo conspira para que ela não obedeça, mas mesmo assim ela obedece, ela está demonstrando o seu amor a Deus, a sua fé na palavra do Senhor. E aqui no versículo 2 diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Irmão, Satanás, o diabo, colocou no coração de Judas Iscariotes que traísse o Senhor. Por que ele colocou no coração de Judas um sentimento de traição? Porque ele tinha acesso ao coração de Judas. E ele colocou no coração, ou seja, na mente de Judas, o desejo de trair o Senhor. Porque ele tinha um acesso ao coração. Havia sentimentos ruins no coração de Judas, que era a porta aberta para que o inimigo entrasse. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, irmãos, de sentimentos ruins. Guarde o seu coração de pensamentos ruins, desejo de vingança. Guarda o seu coração de bombardeios, de tristeza, do medo. Guarda a sua mente de todo aquilo que traz tristeza. Não aceite, irmão. Rechace. Mande embora, guarde o seu coração, blindando o seu coração com a palavra do Senhor. Você confessando o que diz a palavra, não vai haver espaço para o inimigo colocar minhoca na sua cabeça. Mas se não tiver a palavra na sua cabeça, e tiver outros sentimentos, outros pensamentos, o inimigo vai agir. Lembra do que dizia a sua avó? O que falava a sua avó? Cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso? Se a sua cabeça não tiver com a palavra, tiver vazia, o inimigo vai trabalhar e vai contaminar. Então guarda o seu coração para que não aconteça de você trair o Senhor, trair a palavra, sair da palavra, agir em contrário à palavra, como fez o Judas. Então, não deixa soberba no seu coração, ou na sua mente, não deixa inveja no seu coração, não deixa mágoas no seu coração, medo no seu coração, nenhum sentimento ruim, porque isso, o inimigo olha e fala, não, tem coisa minha lá, aquele medo fui eu que enviei, aquela soberba fui eu que enviei, aquela inveja fui eu que, aquela religiosidade fui eu que enviei, aquela incredulidade fui eu que enviei, é minha, eu vou acessar lá. Então não deixe o inimigo acessar o seu coração. E aqui no versículo 3 diz, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o Pai deu tudo ao Filho,
e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então entenda, irmãos, aquilo que sai de Deus só é bom. Tudo de bom que nós temos veio de Deus. A nossa vida veio de Deus, os livramentos, as bênçãos vêm de Deus, o nosso conhecimento da palavra vem de Deus. Tudo de bom que nós temos veio de Deus. E tudo que vem de Deus deve retornar para Deus, diz a palavra do Senhor. Então Deus, Ele tem lançado sementes nas nossas vidas, e Ele quer que retorne os frutos dessas sementes para Ele. Nós temos que dar frutos para Deus. Deus, Ele respeita o livre-arbítrio, o poder de decisão de todos, mas Ele vai agir para que você dê frutos para Ele. Entendam, Judas é um exemplo que Deus respeita o poder de decisão, porque se Deus não respeitasse a decisão de Judas, faria, não, Judas, você não vai trair, você não vai fazer isso. Se Deus não respeitasse o livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão, ninguém pecaria, pessoal, porque Deus interceptaria, bloquearia e não deixaria a pessoa pecar, mas Deus respeita a sua decisão. Se você quiser fazer algo, Ele vai te dar informações, vai te dar a oportunidade, o Espírito Santo vai falar no seu coração, vai te convencer, mas a decisão sempre será sua. Isso que é maravilhoso, é isso que Deus quer que você o louve por uma decisão sua. Deus quer que você o obedeça por uma decisão sua, e não por uma imposição dele, por uma ameaça dele. Deus, Ele vai mostrar na palavra as consequências da transgressão, e também vai mostrar na palavra os frutos da sua obediência. Obedeça a palavra do Senhor, meu irmão. Pega o seu livre-arbítrio e faça como o Senhor Jesus. A minha vontade é fazer a vontade do meu Deus. E aqui, isso fica muito claro, irmão, porque Deus quer os frutos. E o primeiro fruto que Deus quer é o seu, é você. Fala para o seu irmão do lado do Senhor que é você convertido. Então, para que você se converta, para que você se transforme 100% numa nova criatura, você não pode se afastar e se desviar dos caminhos de Deus. Porque Deus, Ele começou uma boa obra em você, Ele está aperfeiçoando. Essa obra só vai se interromper se você desistir, se você se afastar, se você se desviar. Entenda, irmãos, aconteça o que acontecer, não se desvie do caminho de Deus, não se desvie da palavra do Senhor, porque muitos se desviaram. Veja o que diz a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, finzinho lá da Bíblia, né? Você vai em Apocalipse e vai voltando, até você chegar na primeira carta de João, que está aí pertinho, irmãos. Passou Judas, né? A carta de Judas, vem as 3 cartas. Vamos na primeira carta de João, capítulo 2, lá no versículo 19, igreja do Senhor. Diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Irmãos, não são todos de nós. Muitos saem, se afastam do nosso meio, se afastam da presença do Senhor, se afastam da casa do Senhor, porque ainda não são do Senhor, ainda não nasceram de novo, ainda não chegaram daquele ponto de não retorno. Entenda, irmãos, isso é muito importante. Quantos que já conviveram conosco e hoje se afastaram, misericórdia, estão desviados, né? Por quê? Porque faltou amor a Deus, muitas vezes faltou entendimento, muitas vezes faltou ministração, aconselhamento, mas se afastaram, irmãos. Romanos capítulo 9, versículo 6 diz que nem todos de Israel são israelitas, irmão. Nem todos que estão dentro da igreja creem em Cristo. Pensam que creem, mas ainda não creem. Nem todos de Israel são israelitas, nem todos dentro da casa do Senhor creem no Senhor. E isso fica evidente. Ô pastor, como é que eu sei se a pessoa crê ou se a pessoa não crê?
Porque aqueles que não creem, eles acabam se afastando, irmão. Aqueles que creem, eles não se afastam, eles não desistem. Acabam se afastando, mesmo sabendo das promessas de Deus, mesmo sabendo da salvação, acabam se afastando por uma influência, por uma idolatria qualquer. Vocês lembram do caso do jovem rico? Ele chegou perguntando ao Senhor: o que farei para ter a vida eterna, para ter a salvação? Ele sabia o que era a salvação, ele sabia o que era a vida eterna, ele sabia da importância de ser salvo. Mas ele se afastou do Senhor porque não quis abrir mão da idolatria às riquezas. Tem muitas pessoas que não querem abrir mão, às vezes, um prazerzinho que ela tem, que sabe que Deus não aprova, de uma idolatriazinha, de uma outra coisa, ela não quer abrir mão, então ela acaba se afastando da casa do Senhor, ela acaba se afastando do nosso meio, da comunhão com Deus, em função dessas coisas. Estavam conosco, mas não eram de nós. Ainda não estava convertido. E há muitos assim. Irmão, aconteça o que acontecer na sua vida. Pode passar um tsunami, um terremoto na sua vida. Não se afaste de Deus, da palavra de Deus e da casa de Deus. Não se afaste. Tem muitos que inventam inúmeras desculpas. A igreja não salva. Não salva. O que salva é a fé no Senhor. A igreja é isso, é aquilo, outro, aquilo. Mas o melhor lugar onde você possa estar é junto com os irmãos, em união, em concordância, na casa do Senhor. Não há lugar melhor. E não se afaste, irmão. Porque se você se afastar, vai perder o direito às promessas e vai perder a bênção. Veja um caso típico aqui, irmãos, porque quem crê não desiste, irmão. Ele não se afasta da palavra e ele acaba recebendo. Veja Lucas 13:10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. É Lucas, não é João, viu, pessoal? Lucas 13:10. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Nós já falamos. A Bíblia vai registrar sábado, 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 sábado. Por quê? O Senhor só ensinava no sábado? Ele ensinava todos os dias, curava todos os dias. Mas o sábado é registrado para quebrar a religiosidade, a idolatria que alguns judeus tinham ao sábado. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Veja, não diz que ela tinha uma enfermidade, tinha um espírito de enfermidade. O espírito estava sobre ela, na coluna dela, levando a característica desse espírito, né, que era uma enfermidade. Havia já 18 anos, né? E até serviu o exército, né? Misericórdia. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Que coisa linda, pessoal. Entendam, aquela mulher estava há 18 anos enferma, mas ela não saía da igreja. Veja, irmãos, o Senhor entrou na igreja e encontrou a mulher lá. Isso é fundamental. Ela não saía da igreja até que chegou a hora da bênção dela. Chegou a hora certa, a hora do encontro dela com o Senhor. E aí ela foi curada. Imagine se ela não se... não, já estou há 17 anos, não vou completar 18 anos na igreja, não. Eu vou ficar em casa. Perderia a bênção, irmãos. Aquela mulher, ela foi curada, sabe por quê? Porque ela não desistiu. Ela estava na casa do Senhor. Ela não saía da casa de Deus até que chegou a bênção dela. Ô irmão, ô irmã, eu espero que você não esteja e não está esperando pela sua bênção há 18 anos. Mas não saia do lugar certo, não saia da casa de Deus, porque vai chegar a sua hora.
Se você sair quando chegar a hora certa, se você não sair, chegando a hora certa, você vai ter um encontro com o Senhor. Hoje, o encontro com o Senhor não é mais o Senhor em pessoa, Ele não está mais em pessoa. Hoje, o encontro com o Senhor é encontro com a palavra, porque o Senhor é a palavra. Vai chegar o dia que o Senhor, na forma da palavra, vai tocar no seu coração, vai arder o seu coração, e você vai tomar posse da sua bênção. É assim, irmãos. Se você não sair, se você perseverar, não importa, está 18 anos encurvada, mas ela estava lá, irmão. E chegou a hora que o Senhor passou por lá. Vai chegar a hora que você vai receber a palavra que vai tocar no seu, vai arder no seu coração. Lembra do exemplo dos 2 discípulos do caminho de Emaús que andavam com o Senhor e dizia, quando ele falava, ardia o meu coração. A palavra do Senhor vai arder o seu coração. Nessa hora você fala, não, essa palavra é para mim. Eu vou tomar posse dessa palavra. E eu estou curado, estou liberto, estou próximo, família abençoada, convertida, porque eu estou tomando posse dessa palavra. Entenda, irmãos, o que aquela mulher fez para ser curada? A Bíblia não diz que ela fez campanha, fez isso, fez aquilo. A única coisa que ela fez foi estar no lugar certo. Deus é soberano. Ele pode te curar no banco, no supermercado, na sua casa, na escola, no seu trabalho. Mas Deus cura preferencialmente na sua casa. Porque não é sempre que você vai ouvir a palavra do Senhor no mercado, no banco, no trabalho, na escola. Mas na casa do Senhor, sempre Deus vai falar contigo. Porque na casa do Senhor, o Senhor fala. E Ele vai te trazer a palavra que vai restaurar a sua vida. Não importa quanto tempo você está com essa luta, não saia do lugar certo. Não saia da casa do Senhor. O mesmo ocorreu com um homem que tinha uma das mãos mirrada. O Senhor encontrou na sinagoga, na igreja, na casa do Senhor, na casa de Deus. Então foram 2 casos. Eles não fizeram nada, não pediram, não fizeram. Eles simplesmente estavam no lugar certo. E o Senhor deu a palavra a eles. E o Senhor tocou no caso da mulher e deu a palavra no caso do homem da mão mirrada. E eles tiveram a restauração, a cura. Então não saia da casa do Senhor, porque o seu dia está chegando. Quem sabe o seu dia é hoje? Toma posse em nome do Senhor Jesus.